linha de tempo em que Deus deixou traçada para a história da humanidade, ela compreende a consumação dos séculos, assim como Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então todo dia é um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 1000 anos, até completar 6.000 anos de pecado. E essa linha de tempo culmina com a culminância dos séculos. Deus estipulou que nós teríamos 6.000 anos de pecado e o milênio, que o 7º milênio seria o milênio de descanso. Então 6.000 anos de pecado, mais 1.000 anos de descanso, completando assim 7.000 anos de história de redenção, de história de criação do homem. A culminância dos séculos, os 70 séculos que Deus trabalha com os 7. Por isso que nós estamos aqui com o estudo de Daniel e Apocalipse sobre os 7 reis. Os 7 reis e o trono do dragão vermelho, porque Satanás é que quer ser adorado. Satanás é que quer sentar no trono da besta para poder ser adorado. Que Apocalipse 13 fala que adoraram o dragão porque deu à besta o seu poder. É o próprio Satanás que quer ser adorado. Então, nessa linha de tempo profética de culminância dos tempos que Deus estipulou e das estações, da culminância de todos os tempos, que são os 70 séculos, Deus colocou estações, primavera e outono, as 2 estações aonde Deus age. E o primeiro período profético de tempo são os 400 anos do cativeiro do Egito, do povo de Deus. Ali foi a primeira promessa de tempo. Quando chegasse aquele dia que completasse aquele primeiro período profético dos 400 anos de escravidão, Deus livraria seu povo do jugo, do engano, da falsa adoração para uma verdadeira adoração. E posteriormente, na linha do tempo, depois dos 400 anos do Egito, nós temos o segundo tempo profético, que são os 2.300 tardes e manhãs de Daniel. Então, desde quando Adão pecou, que inicia-se o cômputo da história da redenção do homem, até a institucionalização do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Todo-Poderoso, nós teríamos 70 séculos, e o primeiro período foram os 400 anos do velho mundo, e o segundo período, os 2.300 anos. Os 2.300 anos, ele liga o velho mundo, aquele povo dos 400 anos, o povo verdadeiro de Deus, ao povo remanescente. É o único cômputo profético que liga os verdadeiros descendentes de Abraão, no velho mundo, de Daniel, lá na Babilônia, com o verdadeiro remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Porque as 70 semanas estão dentro dos 2.300 anos. E dentro das 70 semanas, que é destinado especificamente para o povo judeu, para ele saber que um ungido iria surgir, ela também está vinculada com a finalização do cômputo dos 2.300 anos, que é 1844. Então o surgimento do movimento adventista de 1844, ele é o brotamento remanescente, ele é o dia que surgiu a semente remanescente verdadeira dos verdadeiros adoradores do nosso Pai do céu, do nosso Senhor Jesus Cristo, que são os adventistas, a mensagem adventista de 1844. Porque a profecia dos 2.300 anos culmina com o surgimento dessa mensagem dos 3 anjos, aonde declara que a falsa adoração da Babilônia, e chama o povo para sair da Babilônia para se encontrar com o seu Salvador. 1844 é a continuação do cômputo que Deus estipulou desde o primeiro dia que Adão pecou.
Aí é 1844. Por isso que você não pode tirar a última semana das 70, porque senão você fica perdido no tempo. Você não sabe quem são os verdadeiros seguidores do verdadeiro Criador e Redentor do universo se você tirar 1844, porque você quebra os 2.300 anos e ainda também você não pode quebrar as 70 semanas que estava designada para definir que Jesus era ungido. Por isso que Jesus, quando foi batizado, saiu falando: o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo dos 2.300 anos, o tempo das 70 semanas. Deus trabalha com 7. São 70 semanas para o povo escolhido no velho mundo, que culmina na finalização dos 2.300 tardes e anos em 1844, e que vai culminar no final dos 70 séculos, no 7º milênio, e assim instituído a nova terra, o novo céu e a nova morada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 1844, quando a gente mostra aqui no gráfico, que é a origem desse estudo dos 7 reis, de Apocalipse 17, que mostra que o 7º rei vai estar no domínio quando a abominação assoladora for colocada. 1844 é a continuação do cômputo do velho mundo. Quem perde essa data, quebra a linha do tempo. Você não pode quebrar a linha do tempo que Deus estipulou. E hoje, muitos adventistas, sendo enganados por doutrinas de demônios e por doutrinas do velho mundo pagão, quebram os 2.300 anos, quebram as 70 semanas, e com isso estão perdidos e estudando somente profecias que não preparam e que não definem um povo para o selamento, que é o povo separado que Jesus vem buscar, que é os 144 mil, que tem o selo do Deus vivo em suas frontes. A igreja de Deus está correndo muito perigo, porque a linha de tempo que Deus estipulou desde a queda de Adão até o final do 7º milênio, onde Jesus vai fincar a nova Jerusalém, a noiva dele, para colocar as bodas dos seus convidados, nós teríamos 70 séculos. Deus trabalha com 7. Por isso que Apocalipse 17, ele tem os 7 reis, porque o 7º rei define para o mundo: olha, agora nós temos pouco tempo dentro da linha de tempo que Deus estipulou desde o primeiro dia de pecado até Jerusalém receber todos os seus convidados e os remidos do Senhor, o 7º milênio, os 70 séculos. É isso que o estudo mostra. Então, 1888, aquela primeira geração que via essa mensagem, viu que a justificação pela fé era o alicerce da plataforma dos 3 anjos e o alicerce da linha de tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. 1888 confirmou que 1844 era a data certa, por isso que a justificação pela fé brilhou no meio adventista, e assim todos olharam com fé para o verdadeiro que deve ser adorado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nós vamos dar glória, louvor e toda honra, que é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, 1844 e 1888 são marcos dentro da linha do cômputo do velho mundo, mostrando que esse é o verdadeiro remanescente. E veja que quando você vai para Apocalipse 17, nós temos o grande Marcos de Sofonias, quando Sofonias fala que o homem poderoso ia tomar posse e que as cidades que não tinham muros iria sofrer o alarido quanto às suas torres. O World Trade Center, o 11 de setembro, é um marco na última geração da humanidade. Ela vem mostrar que a última geração já está viva e que o 7º rei de Apocalipse 17 está para tomar posse, e que a partir dele o povo teria pouco tempo para preparar, pois a culminância dos 7 estaria para chegar no seu ápice. Quando o World Trade Center caiu, o 11 de setembro, João Paulo II estava vivo, e dentro do cômputo de Apocalipse 17, que é o mistério da mulher,
o mistério da mulher e o mistério da besta. Apocalipse 17 não está se referindo aos impérios mundiais, mas está se referindo à última igreja prostituída e corrompida com os reis da terra e com os mercadores da terra. A grande Babilônia, que é a mãe de todas as meretrizes, a igreja mãe, que a gente acredita ser o Estado soberano do Vaticano. Apocalipse 17 fala do mistério da mulher na besta. Então é a mulher, é a igreja católica em cima do Estado soberano do Vaticano. Aí sim teve esse mistério de união de igreja com Estado, quando Mussolini, por intermédio do Tratado de Latrão, em 1929, assinou e fez da igreja de Deus um Estado que tem seu exército, que tem seu banco. E assim começou oficialmente o império do mal, aonde Satanás quer sentar. Não é que os papas, que os católicos são maus, não é nada disso. É o inimigo, é Satanás que quer um trono para ele sentar e ser adorado, de acordo com Apocalipse 13:4. Por isso que ele usou o Estado soberano do Vaticano e a igreja junta, um Estado e uma igreja junta. É o mistério da mulher junto com o Estado, que é o Estado soberano, aonde ele passa a ser coroado. Os 7 reis são os últimos 7 papas. E isso também desde a Idade Média, que os estudiosos como São Malaquias, São Pádua, já dizia que iria ter um número fixo de Papa, e aí viria a queda do Estado soberano do Vaticano e da Igreja Católica. Então, quando o World Trade Center saiu, o World Trade Center saiu 3 anos e meio certinho, de estação a estação, de quando João Paulo II colocou a encíclica Dies Domini, Dia do Senhor, pedindo para todo mundo eclesiástico, todo mundo civil, e que houvesse penas severas para aqueles que não obedecerem ao chamado de guardar o dia do Senhor, que é o momento onde se une pela fé todos os cristãos. É ali que eles vão adorar, né, ao Deus pelo domingo, o Dies Domini, como o finado Papa João Paulo II pôs como título encíclica Dies Domini, Dia do Senhor, a guarda do domingo, e consequentemente desprezo para aqueles que não querem aceitar a proposta de um dia oficial onde todos os cristãos, onde o mundo todo voltaria a buscar Deus, para a gente poder sair dessa situação que o mundo se encontra, de corrupção, de mentira, de injustiça. Então, aqui na primavera, João Paulo II edita o Dies Domini, a lei dominical eclesiástica. Depois de 3 anos e meio, no outono de 2001, o World Trade Center caiu. E depois de 3 anos e meio certinho, o 6º rei, João Paulo II, se foi. E assim Bento XVI toma posse. Então nós tivemos 7 anos certinho, desde o Dies Domini, do Dia do Senhor, da encíclica, do decreto dominical, até a morte do seu elaborador. Nós tivemos 7 anos aonde o World Trade Center está no meio, alertando ao mundo. O World Trade Center a gente vê como um marco profético da última geração, aonde ele avisa que o 6º rei, o 6º rei lançou o Dies Domini, é uma encíclica religiosa, e ele quer tornar isso numa lei civil, numa lei estatal, até o World Trade Center 3 anos e meio. E depois, até a posse do 7º rei, do 7º Papa, do Tratado de Latrão para cá, completou os 7 anos. Veja que quando você vai para Apocalipse 17, a Bíblia diz que é o mistério da mulher e da besta, da igreja e do estado onde ela está sentada. Observe que em Apocalipse 17:3, ela está unida com os reis da terra e os habitantes da terra. E que essa mulher está
vestida de vermelho e púrpura, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérola, e com cálice na mão. Então aqui define que essa mulher, que essa igreja tem como cores oficiais o vermelho e o roxo, muito ouro e pedras preciosas, e ainda um cálice na mão com vinho da sua prostituição. A única igreja que preenche esses critérios de cor e ainda usa um cálice no seu ritual, oferecendo vinho para que os habitantes bebam, é a Igreja Católica, que está assentada no Estado soberano do Vaticano, que Mussolini decretou e oficializou e criou em 1929 pelo Tratado de Latrão. Então, da criação desse tratado até a queda da Igreja Católica, nós teríamos 7 reis, 7 papas. E a profecia diz que são também 7 reis. Vou lhe dizer aqui o mistério no versículo 7 de Apocalipse 17. São também 7 reis. A besta, 5 caíram. Versículo 10. 5 caíram, são 7 reis. 5 caíram. Um existe, o outro não é vindo. Quando vier, deve permanecer pouco tempo. Então, os últimos 7 papas, 5 caíram. Então vamos lá. Os primeiros 7 reis. Então foi Pio XI, que foi o do decreto do Tratado de Latrão, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. Quando João viu, esses 5 já tinham morrido, mas um existia. Como são 7 reis, ele viu o 6º, um existe, o outro não é vindo, que é o 7º, e quando vier, dura pouco tempo. Por que João viu o 6º? Porque o 6º, sendo João Paulo II, ele é que elaborou o Dies Domini. Foi João Paulo II que pôs a encíclica Dies Domini e assim decretou eclesiasticamente o dia do Senhor como sendo domingo, afrontando as escrituras sagradas. Assim diz o Senhor, está escrito que a Bíblia diz que o 7º dia é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia santo. Por isso que João viu, nosso anticristo vai sentar lá no trono que comanda toda a terra, a grande cidade. E assim, João Paulo II, ele existia. Só que a profecia diz que existia quando? Quando ele decretou o Dies Domini, a encíclica. E o que a profecia diz aqui? A besta que era e já não é também o 8º rei, e é do 7, e vai para a perdição. Olha, como? João Paulo II é a besta, representada na profecia, porque ele é o 6º rei, é só ele que está sendo visto, que 5 caíram, já não via. O outro ele nem falou que existia. Quando vier, dura pouco, que sabe que o sucessor do 6º, que é João Paulo II, a gestão dele é pouca, que foi Bento XVI. E aqui está dizendo que o 6º que existe não é e voltará a ser. E ele vem do abismo e vai para a perdição, e é o 8º e é um dos 7. Então o 6º morre. Quando ele é do decreto, quando elaborou o Dies Domini, ele era. Depois que ele morreu, na primavera de 2005, 7 anos depois que ele tinha escrito a encíclica Dies Domini, dia do Senhor, ele já não é mais. E ele voltará a ser. Não é e volta a ser. Por quê? Porque Satanás sempre quer imitar Deus. Se lembra Apocalipse 4, quando tem escrito lá sobre o Todo-Poderoso? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Assim como Deus não era e há de vir, assim Satanás também quer passar pelas etapas de Cristo. Por isso que não é e voltará a ser. João Paulo II, então, pela profecia, tem que voltar como o 8º rei.
numa manifestação totalmente sobrenatural, envolvendo o espiritismo para ele se manifestar, porque nós sabemos que o finado Papa, ele está descansando de suas obras. Mas Satanás é que vai mexer no corpo, por isso que teve aquele tipo de sepultamento. Aqui na Bíblia diz, Apocalipse 17:7, ao que o anjo me disse, por que te admiraste, João? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e todavia está para subir do abismo e vai para a perdição, e os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram quando viram a besta que era e já não é, e que volta e que tornará a vir. Aqui há mente e sabedoria. Para você compreender Apocalipse 17, que está especificamente dizendo o mistério da mulher, o mistério da igreja e o mistério do Estado soberano do Vaticano. Já definiu ela pela cor, pelo cálice, pela prostituição das falsas doutrinas. Já identificou ela aqui, aqui é a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, mas também são 7 reis. A referência é o 7, é a numerologia. 70 séculos, 70 semanas, 7 anos da última semana, e agora Apocalipse 17 com 7 reis. Dizendo o quê? Que ela está sentada sobre 7 montes, que são as 7 colinas que cercam Roma, aonde o Estado soberano do Vaticano está sentado. Mas também são 7 reis, que são os últimos 7 papas, desde quando essa instituição eclesiástica tornou-se também uma instituição eclesiástica política, a igreja sentada dentro de um Estado. Veja que agora que 7 reis, 5, então 5 morreram, um existe, e o outro, quando vier, tem que durar pouco tempo. Então, João Paulo II morreu, tomou posse Bento XVI. Bento XVI é o 7º, é o último, não tem mais, dura pouco tempo. Ele renunciou. A renúncia de Bento XVI fez com que o trono ficasse vazio. O trono do Vaticano está vazio, porque o Papa Francisco nunca sentou no trono. O Papa Francisco, ele fez uma cerimônia, e não a posse, ele não foi coroado como Papa. Isso é uma contrafação do inimigo para enganar os adventistas, que Apocalipse 17 não se refere ao Estado soberano do Vaticano. É para enganar o povo de Deus, a posse, o surgimento de Francisco. Francisco não pôs o anel, Francisco não calçou o sapato papal e também nunca sentou no trono. Então o trono está vazio. O Bento XVI sai já para o 6º voltar. A organização da besta e da mulher de Apocalipse 17, chamado Estado Soberano do Vaticano, já sabe que o trono está vazio, que Satanás vai sentar, nós estamos no final, Jesus vai voltar. O anticristo vai surgir. O sinal da besta vai ser colocado como a guarda dominical para ferir ao Todo-Poderoso que definiu que era o sábado e para acabar com a lei de Deus, que os originais estão no céu, aonde o 4º mandamento é o sábado do Senhor. Bento XVI, Papa Francisco, é só uma passagem de pano. Ele veio para fazer o povo sorrir, para ficar aceitando tudo que o mundo quer, para concordar tudo com que os mundanos e os apostatados, os frios e os indiferentes querem. E enquanto isso, Bento XVI está lá dentro da estrutura, organizando a posse do anticristo, a posse do dragão para ser adorado. É o próprio Satanás que vai sentar no trono do Vaticano. É ele, por intermédio do corpo de João Paulo II. Por isso que o corpo de João Paulo II, naquele funeral,
teve uma elaboração para que o corpo ficasse preservado em 2 caixões e ainda num caixão de chumbo despressurizado para o corpo ficar preservado quando Satanás utilizar aquele corpo. É como, você sabe que um demônio entra dentro de um corpo e o Espírito Santo entra dentro de um corpo. Se Satanás é espírito também, é uma entidade criada, ele pode entrar dentro de uma pessoa como os demônios também. Então o próprio Satanás entra dentro do corpo morto. Não é mais João Paulo II, é só a carcaça. Por isso que a Bíblia fala, e tem o nome de homem, e o seu nome é 666, Iohannes Paulo II. Se você pegar o nome oficial em latim do Papa João Paulo II, você vai ter Iohannes Paulo II, Papa, que transformando as letras, que o idioma é latim, para a numerologia, para os números, porque a letra em latim significa número, você tem uma contagem de todas as letras do Papa Iohannes Paulo II, 666, sendo o número de um homem. Por isso que a Bíblia fala, é número de um homem. É um homem que tem esse nome. E Satanás, como ele é um anjo da morte, é um anjo do mal, ele vem do abismo, ainda ele vai levantar alguém que está morto, porque só Deus é que levanta pessoas vivas, porque Deus é o Deus da vida. Satanás não, ele levanta rei morto, para por intermédio dessa morte, por intermédio do abismo, ele vai caminhar para a perdição, aí ele mesmo senta, e o povo vai pensar que é João Paulo II sentado e vai adorar, enquanto vai estar adorando o próprio Satanás em pessoa dentro daquele corpo. Por isso que a Bíblia diz, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ele vem como luz. João Paulo II voltou do céu com uma mensagem para salvar o mundo, então vamos fazer uma nova ordem mundial, uma nova estrutura, onde nós teremos somente uma religião e somente um dia para adorar, para a gente sair dessa crise e dessa corrupção que os políticos fizeram, e dessa corrupção que os empresários fizeram, e ainda a igreja compactou com eles e recebeu o dízimo do dinheiro roubado, e ainda não leva uma mensagem de conversão e transformação para que a nossa liderança estatal e a nossa liderança empresarial venha a mudar de atitude, e assim todos caminham para a perdição. Por isso que a profecia da numerologia 7, da consumação dos séculos, os 70 séculos, as 70 semanas, os 7 anos, os 7 reis, o 7º dia, ela também envolve a profecia de Zacarias, a visão de Zacarias capítulo 5, a 7ª visão. Essa 7ª visão, ela também entra na culminância do 7. Por isso que a 7ª visão de Zacarias 5 é que fala da tampa de chumbo. É a única tampa de chumbo que vai ser aberta e vai ser visto uma mulher lá dentro. E vai ser aberta na planície de Sinear, na margem do Eufrates. Por isso que o Eufrates, o Iraque, a antiga Babilônia, já está nos eventos e nos acontecimentos atuais. Porque, de alguma forma, o caixão de João Paulo II vai ser levado para lá. Nós não sabemos para quê. Eles vão levar para essa coalizão, para essa união que está sendo feita na planície de Sinear, na margem do Eufrates. Essa 7ª visão de Zacarias 5, ela bate também com as trombetas, aonde o Eufrates entra em evidência, aonde o Iraque vai entrar em evidência, a planície de Sinear também. Então João Paulo II morre, Bento XVI toma posse, dura pouco tempo, renuncia, deixa o trono vazio. Papa Francisco não toma posse, não pôs anel, não calçou sapato e nunca sentou no trono. Fica enganando o povo com risadinha e com textos aonde neurolinguística, texto de positivismo e texto de união de todos os gêneros, de todas as classes. Não mostra qual é o caminho para o único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma contrafação para enganar os adventistas do 7º dia. O Papa Francisco, ele vem somente para isso. Quer enganar o povo que tem a luz, para dizer, olha, estamos no último Papa, vamos nos preparar, Jesus vai voltar.
É isso que está acontecendo. Aí fica igual a parábola das 10 virgens. Todo mundo dormindo. Ninguém acorda. Ninguém acorda. Por isso que ninguém consegue distinguir que estamos no 7º Papa, no último Papa, e que o Papa atual não é Papa. Nós estamos esperando agora o 8º Papa para sentar no trono que já está vazio, que é o próprio Satanás, dentro do corpo de João Paulo II, na maior eficácia de Satanás, o iníquo, o homem da perdição, como diz Tessalonicenses, vai ser com toda a eficácia de Satanás o erguimento do corpo de João Paulo II, porque Satanás vai ter esse nome. Ele vai estar lá dentro. Aí Satanás agora é quem? Johannes Paulo II, que dá 666. Então o próprio Satanás senta numa faça no trono da grande cidade das 7 colinas, vestida de púrpura e escarlata, tendo o cálice de vinho para prostituir os reis, os mercadores e os habitantes da terra. Quando for colocada a abominação assoladora, que nós acreditamos que é o decreto dominical nos Estados Unidos, é quando a Casa Branca se unir com o Vaticano e apostatar de todos os seus princípios republicanos e protestantes. Quando a Casa Branca fizer uma hierarquia ao tipo de comando que a Igreja Católica usa, que Roma usa, aí nós acreditamos que está no momento de sair o decreto dominical, que a gente acredita que é a abominação assoladora de São Mateus 24:15. Quando, pois, vis a abominação assoladora, fujam para os montes. E Daniel, Daniel, no capítulo 12, fala que naquele tempo de angústia, quando se levantar Miguel, naquele tempo da abominação assoladora, que se levantar Miguel, que Miguel tem que se levantar para ver como é que o povo dele está, porque a abominação assoladora vai perseguir os verdadeiros povos de Deus, que são os guardadores dos mandamentos de Deus. Muitos acreditam que são os judeus, que eles guardam o sábado, a lei. Nós sabemos que as 70 semanas estavam designadas para os judeus, e depois das 70 semanas, não, o povo de Deus iria ressurgir em 1844 pelo sangue do Cordeiro e requerer a verdadeira descendência dada a promessa de Abraão. Nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão hoje, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós surgimos no fim dos 2300 anos e a gente está com a linha do tempo intacta, respeitando as últimas semanas das 70 destinada ao povo judeu e reconhecendo nela o surgimento do nosso Senhor Jesus Cristo como ungido e como morto. Então a abominação da assolação sai, o decreto dominical sai, aí nós teremos os últimos 3 ciclos de 7, os 7 selos para selar o mundo dos salvos vivos, as 7 trombetas para destruir o mundo que não foi selado, que recebeu o sinal da besta junto com suas pragas, e aqui o livramento vindo por intermédio do arrebatamento e do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. 3 ciclos de 7 sequenciais. Você não pode quebrar a linha de tempo. Eis que estou contigo todos os dias, 1 dia, 2 dias, 1000 anos, 6.000 anos, até a consumação dos séculos. Vem dia após dia contando: Senhor, quando é que vai acabar isso? Acaba nos 70 séculos. Quando completar 7 milênios, 70 séculos, tudo com 7 culmina. Então, da abominação assoladora que Daniel fala, Daniel 12, naquele tempo. Que tempo da abominação assoladora? Você veja que a linha do tempo não pode ser quebrada. Daniel está falando naquele tempo. E muitos adventistas hoje levantam e quebram as 70 semanas, quebram os 2300 anos, movidos por doutrinas de demônios, movidas por doutrinas de jesuítas, movidas por doutrinas apostatadas, e assim quebra esse elo da verdadeiro povo de Abraão, dos 400 anos, dos 2300 anos e de 1844.
44. O que Satanás quer é quebrar esse tempo, porque a Bíblia diz: naquele tempo se levantará Miguel. Na linha de tempo que você não pode quebrar, Cristo vai se levantar para defender um povo que acredita que nenhum dia foi separado do outro, que a linha de tempo é desde quando Adão pecou, o primeiro dia, até Cristo colocar a nova Jerusalém e falar: daqui para frente ninguém mais vai derramar uma lágrima pelo pecado. É uma linha ininterrupta, ela não pode ser quebrada. Por isso que são 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. A abominação assoladora de Daniel 12, ela define isso. Naquele tempo, no versículo 11 de Daniel 12, nesse tempo da grande tribulação, Deus vai livrar seu povo. Muitos acreditam que sai o decreto do anticristo, da falsa adoração, e a igreja vai ser arrebatada. Não, os pentecostais estão errados. Os grandes pastores pentecostais estão errados e estão enganando o povo, dizendo que o povo não precisa se preocupar, porque não vai enfrentar o sinal da besta e nem o anticristo. Então aqui diz que o povo vai ser livrado desse tempo de tribulação. No final, a tribulação vem. Você vê que São Mateus 24, 15 fala: quando pois vides a abominação assoladora, fuja para os montes. Você viu o decreto dominical, o decreto do anticristo, a falsa adoração, o falso dia, a falsa lei, fuja para os montes. Muitos adventistas acreditam que nós não devemos, que nós não precisamos fugir, que a gente pode ficar lá ainda nas nossas casas, esperando o que, irmãos? A destruição vir e o teto da nossa casa cair na nossa cabeça, assim como caiu com a liderança judaica e com o povo judeu na destruição de Jerusalém, porque a destruição de Jerusalém no ano 70 é tipo e antitipo da destruição do mundo. Por isso que Cristo misturou em Apocalipse 24 a destruição do mundo com a destruição de Jerusalém. Mas ele alerta: olha, a tribulação vai vir, vocês vão ter que enfrentar, o frio, vocês vão ter que descansar no sábado, que você não vai poder fugir no sábado. Olha o sábado dentro da tribulação. Vai ter a traição, o amor vai esfriar, vai vir terremotos, fome, catástrofe. É a grande tribulação, é um tempo qual nunca houve. Só que nós vamos passar por ele. Por isso que Jesus alertou: vai ter isso, porque vocês vão passar, mas o livramento vai ter. Quando? No final, no arrebatamento. No arrebatamento, quando Cristo vem, Tessalonicenses diz que primeiro ressuscita os justos, e depois nós que estamos vivos somos arrebatados. Então como é que pode ter arrebatamento secreto que esses pastores ficam pregando, como R.R. Soares, Malafaia e todos esses outros? Como é que eles podem dizer isso, se na Bíblia está dizendo que primeiro tem a ressurreição, depois o arrebatamento? Então não é arrebatamento secreto aqui: ei, subir para o céu, ficou só o óculos do Dr. Carlos. Isso não existe. Tem que ressuscitar os nossos entes queridos que morreram em Cristo, a ressurreição do último dia. Aí quando eles estiverem no ar, com Jesus nos ares, nas nuvens, aí nós vamos ser chamados. O engano do arrebatamento secreto, os grandes pastores estão enganando as grandes congregações, e as grandes congregações hoje não querem olhar para as escrituras e ficam só falando amém, amém, amém dentro dos pastores, colocando a sua confiança em líderes humanos e não na verdadeira palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para salvar um povo que guarda os seus mandamentos e tem o seu testemunho, que é o Espírito de profecia, a fé de Jesus. Aqui está dizendo que desde quando for posta a abominação assoladora, haverá 1290 dias, e bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Então, desde quando for colocada a abominação assoladora, que nós acreditamos ser o decreto dominical, nós teremos 1335 dias, 3 anos e meio, o mesmo ministério de Elias e o mesmo ministério de Jesus. Por isso que tem a profecia do último Elias em Malaquias 4, que fala: eis que vem o grande e terrível dia do Senhor, e levantarei e derramarei o Espírito da virtude de Elias nos pais e nos filhos, para que tenha uma conversão e eu não venha e fira a terra com maldição. O último Elias levanta aqui, dentro do movimento adventista. O decreto dominical sai, o último Elias levanta para suportar 3 anos e meio até o livramento, o arrebatamento, a volta de Jesus. Então esses 3 anos e meio, eles agora no final
eles são literais. Claro que uma profecia tem dupla aplicabilidade. Nós vamos respeitar todos os marcos proféticos, nós vamos respeitar todos os pontos que foram alicerçados a plataformas dos 3 anjos. Nós vamos colocar todas aquelas interpretações historicistas que os nossos pioneiros colocaram. Aceitamos todos, mas nós sabemos que a Bíblia e o que Deus tem mostrado durante sua história é que a profecia se repete, a história se repete, e a profecia pode ter duas aplicabilidades. Primeiro, dentro do movimento adventista, aplicou para explicar toda aquela maldição e perversidade que a Igreja Católica fez na Idade Média, se cumprindo assim aqueles períodos proféticos, mas agora a gente sabe que são literais. Esses dias serão um dia atrás do outro para consumir. Então, a partir do decreto dominical, nós teríamos 3 anos e meio, dividido em 1290 dias e 1335 dias. Começando com o selamento. E é aí que eu chamo a atenção tanto para o pastor Samuel Ramos, nosso querido, nosso apreço por ele, um dos baluartes e trombeteiros dentro da instituição adventista do sétimo dia, e chamamos hoje também a atenção para o pastor Hugo Gambetta, um dos maiores pregadores que nós temos dentro do movimento adventista da nossa geração, que hoje ele não está mais vinculado com a organização dos adventistas do sétimo dia, mas ele agora está com o ministério independente, a Igreja Adventista do Evangelho Eterno. Chamamos para esses 2 grandes pastores que nós temos, porque eles têm colocado também pontos errôneos que têm confundido o povo de Deus e têm dado uma margem. Confundido é o povo de Deus. E aí veja que esses nossos 2 pastores amados e queridos, que nós somos amigos e que nós temos ele no nosso próprio canal, em respeito e em saber que eles têm a credencial do céu pelo conhecimento que eles têm. Nós temos que formar uma linha de frente de todo aquele nosso conhecimento e pedir para Deus para que Ele ilumine seu povo nesse momento de prova e nesse momento onde nós estamos nos preparando para sair de todas as instituições, para sair de todos os sistemas e assim dar mensagem para aqueles que estiverem ainda vinculados. Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! Para cumprir Apocalipse 18. É com todo esse respeito que a gente fala, mas o que o pastor Samuel Ramos fez? O pastor Samuel Ramos fez, ele pegou a linha de tempo do decreto dominical e já colocou aqui no meio dos selos. Não pode quebrar a linha do tempo. O selamento é só sob selamento e julgamento do povo vivo. O decreto dominical, quando sai, ele é uma prova para quem está vivo. A abominação assoladora é uma falsa adoração para a população que está viva, a última geração que está viva, que vai enfrentar o anticristo. Então, o processo de selamento dos 7 selos começa com o decreto dominical. Não foi com o surgimento da igreja em 1844, com o final dos 2.300 anos. Nós estamos no processo de julgamento dos mortos. E selo não abre para morto. Selo abre para vivo, para ver a sua vida como você está. Porque o livro selado é o livro da sua vida. O selamento é colocado na testa de pessoas vivas. O Espírito Santo sela quem vai morto, mas o selo escatológico e doutrinário de Apocalipse e Daniel da Bíblia, ele se refere ao selamento de um povo vivo, chamado 144 mil, numerados e selados, com o selo do Deus vivo, que é o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa de quem receber o selo. E o pastor Hugo Gambetta fez o quê? Ele pegou e colocou as trombetas antes do selamento, as trombetas como aviso, para despertar o povo e ser selado. Então, pelo Gambetta e pelos gambetistas, primeiro vem as trombetas e depois vem os selamentos. Não, irmão. Você não pode ter destruição para depois selar. Porque Apocalipse diz lá, em Apocalipse 7, para reter todos os ventos. Retém tudo, não faça nenhuma destruição. Apocalipse 7. Dizendo, vai
o anjo que tem o selo do Deus vivo, e diz para os 4 anjos que cerca norte, sul, leste, oeste, os 4 anjos que protegem a terra de destruição. Tem 4 anjos que protegem a terra. Olha, não pode danificar nada. Por quê? Porque o povo de Deus está aqui. Mas o dia que ele for separado, pode destruir tudo, porque ninguém quer saber da verdadeira lei e do verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Eles querem saber sobre outros deuses e sobre outras doutrinas colocadas por Roma dentro de suas filhas, que são as igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, vinculadas ao Concílio Mundial das Igrejas. Então o anjo que tem o selo do Deus vivo, ele chega para os outros 4 anjos e fala: ei, não deixa danificar nada, porque agora eu vou trabalhar, eu vou ver quem merece ser selado com o selo do Deus vivo, eu quero ver quem está adorando ao verdadeiro Criador e Redentor, que é o Todo-Poderoso e o seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai e pega esse selo e começa a selar. 1, 2, 3, 4, 100, 10 mil, 140 mil. Ei, já está numerado e selado. Minha obra foi feita. Aí outro anjo vem: agora pode danificar. Solta os 4 ventos que está segurando para não ser destruído o solo, nem as árvores, nem as fontes d'água e nem o mar. Agora pode soltar depois do selamento. E isso é verdade, porque Apocalipse capítulo 7 é o elo do segredo para o pastor Gambetta e para os irmãos gambetistas. Nesse ponto, irmãos, nós temos que ter boa vontade, humildade e mente aberta para poder estudar e ouvir o que está sendo apresentado. O pastor Samuel, ele errou de ter colocado o início do selamento em 1844. Não, aí a abominação assoladora sai no meio do selamento. Não, o pastor Gambetta errou em trazer as trombetas para antes do selamento. Não, mas o pastor Samuel Ramos, ele tem muita luz no 7º selo, que é o elo das trombetas, é o elo. Na linha de tempo que eu estudo apresentado aqui, é a linha de tempo do cômputo divino da consumação dos séculos. Então, na linha de tempo, o dia do 7º selo, que vai ter o dia dele ser aberto, é o elo de tocar a primeira trombeta. Eles estão laçados. Quando abriu o 7º selo, Apocalipse 8, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Está vendo? Quando é que é dado as 7 trombetas? Quando abre o 7º selo. Então as trombetas não podem ser tocadas antes do 7º selo. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar o incensário de ouro, e foi dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar que está diante do trono do Pai. Veja que incenso são as orações. Aqui é colocado todas as orações e todos os pedidos de todos os santos. E esse incensário, ele é jogado na terra. Quando o incensário sai do altar, é porque Jesus não vai mais ministrar a favor do homem. Jesus agora não recebe mais oração. Ele recebeu todas. É a culminância do selamento. Eu vou ver quem é justo e quem não é. Eu agora estou recebendo tudo e eu quero selar com o selo do Deus vivo quem realmente está tendo confissão e arrependimento e chorando com lágrimas verdadeiras para abandonar o eu, o pecado e o mundo. Então, o 7º selo é a jogada do incensário. O incensário que está lá no santuário celestial de Hebreus, com o nosso sumo sacerdote e advogado, que agora é o nosso Senhor Jesus Cristo. O incensário, quando é jogado na terra, é dizendo: olha, eu vou jogar todas as orações de volta para a terra, que agora eu não quero mais oração aqui no santuário, não. Não tem mais importância dela estar aqui, porque agora Jesus não é mais um sacerdote,
tira suas roupas sacerdotais e vai vestir sua roupa de senhores e rei dos reis, para vir buscar seu povo, porque depois do 7º selo começa a grande destruição, que são as trombetas e as pragas. Por isso que ele muda de roupa para buscar seu povo, porque se ele não vir buscar, a terra toda vai ser destruída e consequentemente seu povo que está selado com o selo do Deus vivo passa perigo de ser destruído junto com a maldição e a destruição e a ira do Todo-Poderoso que está sendo sobre toda a face da terra. Olha, depois o anjo tomou o incensário, encheu-se o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, terremoto. Então 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocar. Apocalipse 8. O anjo primeiro é chamado. Olha, vai acabar o selamento e a aceitação de Cristo. Cristo agora já sabe quem é o dele. As orações vão ser jogadas na terra porque Jesus não vai mais interceder pelo povo. Aí, quando é esse momento que o fechamento da porta da graça, não vai ter mais graça, muitos pregadores pregam que vai ter uma outra oportunidade. A mentira de Satanás. Naum fala, o mal não se levantará por 2 vezes. O fechamento da porta da graça é como a mensagem adventista diz, a parábola das 10 virgens. Todas estão dormindo. Todas. O que diferencia ela é a quantidade de Espírito Santo. O que é que você compreendeu do Espírito Santo e o que é que aquele compreendeu? O que é o Espírito Santo? Você compreendeu? Você sabe fazer a verdadeira adoração e receber o Espírito de Deus por estar fazendo a verdadeira adoração a Deus? Quando sair na parábola das 10 virgens, o grito, eis o noivo, olha a abominação assoladora está sendo colocada, olha o decreto dominical está sendo colocado, acorda. Aí a igreja acorda e a gente vê que uma classe não está preparada. E são esses, irmãos, que trazem essas falsas doutrinas. Os falsos pastores, eles acreditam nisso, que a porta da graça não vai fechar. As outras igrejas pentecostais todas acham que Cristo vem e ainda vai ter um tempo, uma segunda chance. Que loucura, irmãos. Se é só uma vez. O selamento é um só. E o elo do selamento com as trombetas. Para os irmãos adventistas que acreditam que as trombetas são alertas. Não, está aqui em Apocalipse 8. As trombetas só tocam depois que o 7º selo for aberto. E agora nós vamos para a abertura dos 7º selos, que é o selamento do povo de Deus vivo, o povo vivo, desde a abominação assoladora, que é o decreto dominical colocado nos Estados Unidos em pactuação da Casa Branca com o Vaticano. Os 7 selos. Nós vamos começar explicando a abominação assoladora, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas, os 1335 anos. Desde o decreto dominical até a volta de Jesus, tendo também o decreto de proibição de venda e compra e o decreto de morte. E assim Jesus vem para nos livrar desses 3 decretos que o anticristo vai pôr, que é o dominical, proibição de venda e compra e o decreto de morte. Então, o primeiro selo. E abriu-se o primeiro selo, e eis um cavalo branco, que tinha nele um arco, e lhe foi dado coroa, e saiu vencendo e para vencer. Esse primeiro selo, ele é a abertura do selamento do povo de Deus. É o povo de Deus que é selado aqui. Aqui é o povo que professa, por isso que é cavalo branco, arco, como também uma coroa, e saiu para vencer. Aqui é o selamento dos 144 mil. Sai o decreto dominical. O primeiro que é selado é o povo que professa a mensagem adventista. É o povo que são candidatos para ser os 144 mil, o povo vivo. 144 mil selados e numerados vivos com o selo do Deus vivo, que é o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa. Primeiro, é a igreja adventista que é sacudida, principalmente pela doutrina da Trindade, que é a doutrina chamada Mistério da Santíssima Trindade,
que é uma doutrina pagã, romana, que todas as outras igrejas aceitaram. E assim as igrejas estão bebendo do vinho da prostituição, porque não existe trindade, existe sim o nosso Criador e o nosso Redentor, o Pai e o Filho. Claro que Apocalipse 4 diz que o Espírito, o sete Espírito de Deus sai das tochas direto do trono e entra em Jesus em Apocalipse 5. E Jesus, pelos seus olhos, dá para toda a terra o Espírito do Pai. Por isso que Jesus disse que se eu não for para o Pai, eu não posso dar o outro. Eu não posso dar o Consolador, o Ajudador e o Convencedor do pecado, da justiça e do juízo. Jesus só podia dar pelo sopro ou pelos olhos dele, depois que ele recebesse do Pai. E o Espírito Santo tem uma função: nos ajudar a consolar, como também nos convencer. Os anjos não, nos protege, está lá registrando todos os nossos atos. Mas o Espírito Santo é só para isso. Ficou aqui para estar conosco todos os dias, já que Jesus não pode estar, e assim nos ajuda, nos consola dessa demora, de nossas angústias, como também nos convence dos nossos erros, e que Jesus é a justiça e a verdade. O primeiro selo vem para ir, para selar esse povo. Todos os adventistas vão ser sacudidos pelo testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira, a igreja de Laodiceia. Ah, você pensa que é uma coisa, mas você não é. Mas ao que vencer, eu vou dar direito de assentar no meu trono, assim que como meu Pai deixou eu sentar no trono dele. E veja que não tem 3 tronos, não tem trono do Espírito Santo, e ninguém vai sentar com o Espírito Santo, porque a promessa para a igreja de Laodiceia, para a igreja adventista, é que nós vamos sentar com Jesus e com o Pai, assim como ele sentou. Não vamos sentar com o Espírito Santo. É o conselho. Nós vamos sentar com o Pai e o Filho no trono, na mesa, na boda do Cordeiro, na ceia que Jesus vai nos dar dentro de Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é a noiva e nós somos os convidados, as virgens. O primeiro selo é para esse. Aí é o alto clamor. Começa. Depois que os 144 mil tiver já candidatos a selar, aí eles recebem o Apocalipse 18, o alto clamor, o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, como Joel fala, como Atos fala, a chuva serôdia, assim como teve Pentecostes, que foi a chuva temporã. Aí os adventistas sinceros, selados e numerados saem para o mundo para dar o alto clamor: sai dela, povo meu, olha, a Babilônia caiu, e caiu com ela as suas filhas, devido ao quê? Ao vinho da sua prostituição, das falsas doutrinas, dado pelos reis e comprada pelos mercadores. Assim a falsa doutrina afronte direto a estrutura do céu, com o trono do Pai e a função do nosso Senhor Jesus Cristo em nos salvar. Depois que os adventistas forem selados, ele sai para o segundo selo, que diz: abriu o segundo selo, e saiu um cavalo vermelho, que estava sentado nele, foi dado que tirasse a paz da terra. E aqui o pastor Samuel não pode dizer que o segundo selo já foi aberto. Por quê? Porque selamento é dos vivos, não é do morto. Agora está tendo um julgamento dos mortos, desde 1844. Por isso que a igreja adventista pega o juiz investigativo, está investigando os vivos. Mas quando chegar na abominação assoladora, é que esses vivos serão selados. Ele está julgando os mortos e investigando, espiando os vivos. E o segundo selo diz aqui: é tirado a paz, para que os homens matassem uns aos outros com grande espada. Aonde é que a paz foi tirada? Aqui o pastor Samuel não pode fazer isso, assim como o pastor Hugo Gamboita vai tirar lá no 7, aquela particularidade do 7 vinculado com as 7 trombetas, os 7 selos com as 7 trombetas, que os anjos das 7 trombetas estão preparados para tocar depois da abertura do 7º selo. Você veja que quando os adventistas forem selados no primeiro selo, a paz já é tirada. Olha só, os anjos não estão segurando, aí agora já pode tirar a paz. Até selar o povo de Deus, não pode tirar. Nada pode destruir. E o terceiro selo vinha com uma balança e dizia: o trigo por 1 denário, 15 quenis de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o vinho
nem o azeite. Esse terceiro selo é a balança. Ele começa a julgar o mundo cristão que professa o cristianismo. Começa a julgar os protestantes, os pastores, os anciões, os jovens. Por isso que é a balança, ele vai definindo cevada de trigo, vai vendo quem é quem. O 144 mil é que, por intermédio do alto clamor, está chamando esse povo. Olha, gente, agora Deus está julgando todo mundo. Sai dela, sai dela. A balança está na mão. A balança de Deus está na mão do Filho. E aí vem o quarto selo, aonde a gente vê uma grande mortandade na terra. E abriu-se o quarto selo, um cavalo amarelo chamado Morte, Hades, e foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, peste e as feras da terra. Aqui já vai ter uma grande mortandade. Por isso que os selos ainda não foi aberto. Ainda não começou isso? Ainda você não vê essa danificação da quarta parte com espada, fome, peste e também com os animais, as feras. Os animais ainda não estão rebeldes. Os animais não estão atacando ainda os seres humanos. A espada e a fome e a peste ainda não está correndo. Veja que depois que o decreto dominical for colocado e que o povo de Deus já tiver selado, começa já a tirar a paz e a vir morte, a vir danificação, que culmina lá nas trombetas, numa grande destruição em massas. O 144 mil ele é selado antes das trombetas. Está claro aqui pelo desenrolar. Primeiro selo não acontece nada, só sela. O segundo selo você já tem, tira a paz. É o terceiro selo com a balança na mão. E o quarto selo com uma grande já mortandade por fome, pestes, espada e pelas feras, pelos animais que vão se rebelar. E o quinto selo, aí são os mártires. As almas dos mártires. E as almas clamam no quinto selo, dizendo: ó Senhor, até quando não julgas o sangue dos que habitam sobre a terra? Hein? E foram dadas roupas brancas. E o número para que se completasse, olha, pouco tempo, aqui os mártires, a alma dos mártires lá, uai, você está julgando os adventistas, você está julgando o mundo cristão, protestante e católico, e não julga nós? Cadê os mártires dessa geração para se completar a nós e nós sermos julgados também? Aqui ainda os mártires não haviam sido julgados, porque aqui é só julgamento vivo. Os que morreram ainda não estão sendo julgados aqui. São os vivos, mas ele fala: ó, completa o número nosso, porque se completar o número de mártires que o Pai estipulou, aí nós vamos ser julgados, que o julgamento dos mortos é no outro momento. Então deixa eles morrerem em prol do Evangelho, porque uma gota de sangue de um mártires pode trazer uma multidão de fiéis que estavam indecisos. Então o julgamento do mártir aqui no quinto selo mostra que o selamento é o selamento de julgamento, porque o quinto selo, os mártires falam: ei, você não vai julgar esse povinho, essa classe chamada mártires? Porque se o julgamento e a abertura dos selos já estão em andamento, por que não abre a hora do selo dos mártires? Dos mártires que estão vivos e que vão morrer, que são candidatos a serem mártires, mas eles estão vivos lá. Agora é a hora dele. Já foi julgado os adventistas sinceros, já foi julgado todos os crentes, já foram julgados todos os católicos, e agora os mártires que vão morrer pelos evangélicos, ou pelo evangelho. Que bênção! Como é maravilhoso essa sequência. E o sexto selo é exatamente o grande terremoto. O sexto selo é assim: Deus vem julgando todo mundo cristão, todo mundo não cristão, vai julgar também todos os budistas, hinduístas, confucionistas, todos os muçulmanos, todos os espíritas, vem julgando tudo. Agora, quando chega no sexto selo, existe um grande terremoto que
o céu vai ficar como saco de silício, escuro, o céu inteiro do mundo inteiro, é um terremoto intercontinental, mostrando para o mundo, olha, o selamento está em andamento, e o selamento vai fechar, olha, o julgamento dos vivos está em andamento, e o julgamento vai acabar, a porta da graça vai fechar, Cristo vai sair de seu santuário, não vai ser mais sumo sacerdote e advogado, para ser rei, senhor e rei e senhor. O sexto selo é para mostrar para os adventistas fiéis que conhecem essa mensagem, que sabem o que vai acontecer, porque o decreto dominical sai. O alto clamor vem, porque os adventistas sinceros vai lá, sai dela, povo meu, sai das instituições, sai do sistema, não pega mais fila para votar não entra mais dentro das igrejas para falar amém não, porque agora nós temos que nos retirar para os montes, porque é lá que o Espírito Santo ainda vai estar para nos iluminar e os anjos para nos proteger. Esse terremoto, irmãos, ele é sequencial. Os 7 selos começam a ser abertos, começa lá a grande mortandade, fome, peste, as feras, começa a paz tirada, os mártires são mortos, você vai ver as pessoas sendo assassinadas em prol da verdade. Aí de repente o céu todo escurece para falar, agora chega, a porta da graça vai fechar. Acompanhe esse fechamento. Vocês não precisam mais pregar, sai dela, povo meu, porque o grande terremoto teve, agora você já sabe que é o próximo selo, é a jogada do incensário, é o fechamento da porta da graça, é a retirada das orações dos crentes de dentro do santuário celestial, pelo jogar do incensário na face da terra. Esse terremoto ele vem nos avisar, olha, está tudo tão escuro, vai se tornar tudo trevas, é o final de todo esse alto clamor, a obra vai ser finalizada, a porta da graça vai ser fechada, vai mostrar para nós que nós não precisamos mais pregar, é que nós precisamos só ficar quietinho, porque a partir do 7º céu houve-se um silêncio na terra. E veja que entre os primeiros 6 selos, nós temos também o Apocalipse 7, que é o selamento dos 144 mil e da grande multidão que ninguém pode contar. Quando dá o 6º selo do grande terremoto, aí entra Apocalipse 8. Entre o 6º selo e o 7º selo, há um intervalo desse terremoto que fica tudo escuro, para Deus concretizar o selamento dos 144 mil, que são os adventistas sinceros, que não se corromperam com Roma, não se contaminaram com mulheres, com falsa doutrina, adventista que crê em doutrina de outras mulheres, de outras igrejas, e está completamente aceitando doutrina de demônio. Por que existe voto batismal? É para mostrar, irmão, é para declarar perante Deus que você está com as instituições e não com a lei de Deus, e não com a verdadeira adoração. Voto batismal é obrigar você perante o mundo e perante Deus a declarar que você quer o papel e não que você quer aquilo que Deus está estipulando, que você quer o que as instituições querem, como crenças e como manuais, e não como a Bíblia e o Espírito de profecia está trazendo. É uma dificuldade isso, porque a doutrina da Trindade ela entrou assim em todas as igrejas, e João Paulo II tem uma encíclica onde ele fala que a Trindade é o que vai unir todos os cristãos. E vocês sabem que perante a Igreja Católica, quem não acredita na Trindade não é considerado cristão. Por isso que a Igreja Adventista antes era uma seita, porque ela não acreditava, e o movimento embrionário da apostasia ômega na década de 30, 40, 50, que culminou na conferência de Dallas em 1980, ele vinha em andamento a união da Igreja Adventista com a Igreja Católica por intermédio da doutrina da Trindade. Por isso que a gente fica pensando, como é que os adventistas apostatados não irão ver tudo isso? Por quê? Porque eles já estão acostumados com essa doutrina, então eles vão escolher o lado fácil, o lado humano, o lado popular de ser considerado cristão, porque acredita na Trindade e de estar ligado com os grandes poderes finais, que é a Casa Branca e o Estado Soberano do Vaticano. Aí no 7º selo há o silêncio no céu. Por quê? Porque lá no céu cantam 5 cânticos. 2 para o Pai, 2 para o Cordeiro,
e um para o Todo-Poderoso e o Cordeiro. São 5 cânticos em Apocalipse 4 e 5. O silêncio no céu é isso, ninguém canta mais. Os 4 seres viventes não cantam. Santo, Santo, Santo é o seu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que nós devia. Olha, os 24 anciões não cantam mais. Digno é ser nosso, Deus nosso, de receber toda a honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Os anjos não cantarão mais, as miríades de anjos não cantarão mais para o Cordeiro, que foi digno de ser morto e que nomeou nós para sermos sacerdote junto com ele. Esses cânticos não vão ter mais. Os 4 seres viventes, os 24 anciões e as miríades de anjos vão parar de cantar. E o último canto todo mundo sabe, ao que está sentado no trono, que é o Pai, e ao Cordeiro, o Pai e o Filho, que são um só. Sejam toda honra, louvor, glória, sabedoria, riqueza e força pelos séculos dos séculos. São esses cânticos que pararão. Por isso que os 144 mil, que são os adventistas sinceros, que tem o nome do Pai e do Cordeiro na fronte, recebem harpas e cantam em Apocalipse 15 e em Apocalipse 14 um cântico novo. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque nós seremos o coral do céu. Os adventistas selados serão o coral do céu. Por isso que a igreja adventista teve a luz de ter coral, porque ela sim já está sendo treinada, o seu povo sim já está sendo treinado para assumir o canto da eternidade, que os 144 mil é que ficarão cantando com suas harpas e seguindo Jesus para onde ele for. Aonde Jesus for, vai ter um cântico junto com ele, soando que ele é justo e verdadeiro e santo. E esses são 144 mil, que são os adventistas selados e numerados com o selo do Deus vivo, que não acreditaram e não se contaminaram com mulheres e não acreditaram nas falsas doutrinas e não te engano. Se a doutrina da Trindade é um engano humano de concílio de Nicéia por Anastácio e outros seguidores e institucionalizado por Constantino, então lá diz que os 144 mil não vai ter engano. Como é que um adventista pode pregar sobre a Trindade se está dizendo que na boca dele não vai ter engano? E a história e o mundo mostra que a doutrina da Trindade não é escriturística da Bíblia, mas sim de posse do Estado Soberano do Vaticano. Inclusive, o Papa Bento XVI tem um livro onde ele conta toda essa história, falando sobre a origem e por que a igreja tem como a base da fé romana o mistério da Santíssima Trindade. E olha que, enquanto um povo tem o nome do Pai e do Filho na testa, esses são santos, os outros também têm um nome na testa, chamado mistério. A Babilônia tem um nome chamado mistério. E por que mistério da mulher de Apocalipse 17? Por causa dessa doutrina. Abre no YouTube e vê. É o mistério da Santíssima Trindade. É um mistério, ninguém sabe explicar essa falsa doutrina que eles querem passar para nós adorarmos mais judeus. Se são 3 deuses, não terás outros deuses diante de mim. Tem até adventista dizendo que o Espírito Santo participou da criação, assim como o nosso pastor Leandro Quadros lá no Novo Tempo, onde ele diz que o Espírito Santo participou da criação. Não, irmão, o Espírito de Deus está em todos os lugares, e a terra estava sem formar, e estava aqui. O Espírito Santo repousava na água, porque é a onipresença e a onisciência de Deus, está em todo lugar, inclusive nós que ele fez. Aí o Pai passou tudo para o Filho, e o Filho foi que criou assim em consentimento e união e conformidade com seu Pai. Esse é outro erro também, que envolve até o Espírito Santo, que é o poder, a glória, a graça de Cristo, a presença do Pai no Filho e a presença do Pai e do Filho junto em nós, como se ele fosse uma pessoa que pudesse criar, assim como Jesus. Nós não compreendemos o que é o Espírito Santo, e o silêncio quanto a isso é a melhor eloquência. O silêncio é ouro. Nós não estamos aqui para explicar quem é o Espírito Santo. A pessoa é ali de onde ele sai. A gente só sabe que o Espírito Santo veio do céu, deixado por Jesus pela fé, para nos ajudar a consolar e nos convencer. Esse é o verdadeiro Espírito Santo, é dado de Jesus para fazer essas 3 coisas na humanidade antes que eles venham. O elo das trombetas e com selos. As trombetas só são tocadas depois do fechamento do selo. Sela o povo para depois destruir o mundo e proteger quem está selado. A primeira trombeta é uma saraivada de fogo na terra, atinge a terra.
vem bolas de fogo queimando a superfície, as plantações e as casas. A segunda trombeta é um meteoro no mar, atingindo assim 1/3 do mar. Satanás é um anjo do terço, sempre ele quis ser o terceiro, o Pai, o Filho e Satanás. Por isso que ele inventou que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele mesmo é que quer ser o Espírito Santo, que só quer o Espírito maligno. Então, a terceira trombeta é um cometa que vem na água, então atinge a terra por saraivada, atinge o mar por meteoro e atinge as águas potentes por um cometa. E a terra vai ter um abalo no seu eixo, na sua órbita, na sua rotação, na sua translação. Ela vai ser abalada por 3 baques, uma saravada, outro meteoro e outro cometa. Aí o que acontece? O dia passa a ser reduzido. Por isso que a quarta trombeta diz que o sol perde 1/3 do seu brilho e as estrelas 1/3 do seu brilho. Então o dia vai ter só 16 horas. Você perde 4 horas do dia com 4 horas da noite. Aí reduz 8 horas. 24 menos 8 são 16 horas. Para se cumprir São Mateus 24. Como é que você explicaria se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma salvaria? Como? Deus não pode mudar a linha do tempo. Deus colocou o primeiro dia de pecado. Então, com 6.000 anos, meu filho vai lá e liberta ele. E mais 1.000 anos para eles verem se o julgamento foi certo. Durante o milênio, nós vamos estar lá. A Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. E nós vamos para o céu para fazer isso, para ver se o julgamento foi justo. Olha, o irmão Carlos pregava tanto e ele não está aqui no céu. O que aconteceu? Vamos para o livro dele, olha o que está aí, olha o que ele fazia. Ele pregava, mas ele estava com o pé dentro da mensagem e com o pé também nos prazeres e na beleza mundana que o mundo oferece dessas fantasias e dessas ilusões. Se aquele dia não fosse abreviado, então é uma linha de cômputo corrida, cronométrica, dia após dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, até a consumação dos 70 séculos. Por isso que teve a consumação das 70 semanas lá no Velho Mundo. Deus não pode mudar o dia e a hora da volta de Jesus, porque Jesus já falava, o Pai já sabe. Então, se os dias forem abreviados, se Deus tiver que abreviar dia, então ele tem que mudar a data da volta de Jesus. E Deus não muda e nem tem variação em nada. Não tem sombra de variação em nada, Deus não muda. Então Deus, para diminuir o número de dias de sofrimento, da grande tribulação, do tempo de angústia, da angústia de Jacó, Deus vai reduzir o dia de 24 horas para 16 horas, para a gente poder ser aliviado um pouco em número de dias do nosso sofrimento, da nossa angústia. Não é que Deus vai pôr outro dia para a volta do seu filho, mas ele diminui o tempo, encurtando o número de horas do dia, fazendo com que os dias sejam abreviados. Uma bênção essa interpretação. A quarta trombeta é isso. 16 horas de dia, 16 horas o dia, não mais 24. 8 de dia, 8 de noite. 8 de dia, 8 de noite. 8 de dia, 8 de noite. Para andar mais rápido, vamos abreviar, mas a volta de Jesus está intacta sobre o dia e a hora da volta de Jesus. Já na quinta trombeta, nós temos aí o ataque dos demônios. Aqui tem grande possibilidade de quando esses demônios forem libertos desse abismo que a quinta trombeta fala, que os demônios foram soltos e tem forma de escorpião e fica ferroando todos que têm o sinal da besta. Muitos adventistas leigos e outros jesuítas e também outros com doutrinas de demônio pregam que isso aqui é um alerta, porque eles estão fazendo somente no sinal de quem tem a besta. Olha a maior demonstração para você, que aqui é o selo de Deus já está colocado, que o demônio vem e fala, eu não posso mexer naquele ali, porque ele tem o selo é o selo de Deus. Olha o nome do Pai e do Filho, olha o nome do Pai e do Cordeiro lá na testa dele. Ah, mas esse aqui eu posso. Olha o que ele tem na testa lá, mistério, a grande Babilônia. Mistério. Não é o nome do Pai, é um mistério. É uma adoração falsa, é algo misterioso, mentira. Aí nesse eu posso atacar. Esse não guardou a lei de Deus. Esse está com
com falso dia, está com a falsa adoração, está com falso Deus, está com domingo, com Sunday, com Deus Sol, que sempre foi adorado por Osíris, e lá no velho mundo, lá no Egito, desde lá que eles adoravam, foi posto na Babilônia, e agora também estão querendo colocar aqui na nossa sociedade contemporânea, na última geração, a geração santa, os eleitos do Senhor. Esses demônios saem para atacar. Ah, você queria o quê? Você queria ficar olhando ela para o traseiro lá das irmãzinhas? Então agora eu vou trazer elas para cá. Vamos lá, você agora eu vou te atormentar só nisso. Ah, o que você queria era ficar bebendo cachaça? Ah, então tá aqui, 10 litros de cachaça, beba, agora você vai beber mesmo. Você não queria não era ficar falando mal lá do pastor, você não queria falar, não era ficar falando mal lá das igrejas, então é isso que você vai agora. Você não queria, não era ficar fazendo isso, aquilo. Então é nisso que os demônios soltam para te perturbar no seu pecado, para te ferroar a tua carne, para mostrar para você que você só gostava daquilo, de pecar e de iniquidade. Ele vai te perturbar nisso. Se você era macumbeiro, se você mexia com o espiritismo, se você era fofoqueiro, se você era drogado, se você era traidor, adúltero, que saía contra as mulheres, se você ia lá na igreja só para ficar olhando as perninhas lá das irmãs, se você não ajudava a obra, ficava falando só mal da obra de Deus. Aí o mundo hoje, Hollywood, a mídia, diz que os ETs vão vir. Os grandes filmes hoje desse ano foi o que? Ataque de ET. Então quando acontecer isso, o mundo perdido tem que estar enganado. Que nós vamos estar falando, olha, isso aí são trombetas. A porta da graça fechou. E eles vão falar, não, isso aqui são coisas que estão acontecendo, mas Deus vai nos ajudar ainda. Aí tem gente que acredita que isso aí, Hollywood está já inventando na cabeça das pessoas que vai ter um ataque de ET. Então quando os demônios saírem para nos atacar, eles vão falar, não, isso não é demônio não, isso são os ETs que vieram. Satanás vai segurar eles no engano até Jesus se manifestar no livramento, o grande príncipe Miguel, quando ele vier para o arrebatamento e para a primeira ressurreição dos justos. É isso que Satanás quer, segurar o povo no engano. Então quando vir os demônios que for soltado lá dos abismos, como Pedro diz que eles estão todos presos lá, como tem uns que dizem que é no triângulo lá da Bermuda, né? É isso, irmãos, eles estão presos nos abismos, em algum lugar. Aí recebe a chave e sai lá quem? Abadom e Apolião. O próprio Satanás vai agora, ó, estou aqui, sou rei de vocês, rei dos demônios, rei do mundo, Abadom, Apolião, o anjo do abismo. E veja que Apocalipse 17 diz o quê? Que o sexto rei sai do abismo, o anjo do abismo. Possivelmente tem grande possibilidade de João Paulo II se manifestar na terra, o corpo dele se manifestar na terra por intermédio de Satanás. Se Satanás levantar o corpo de João Paulo II nessa trombeta aqui, como Abadom Apolião, como rei. Aqui está dizendo que Abadom Apolião é rei, e lá está dizendo que o oitavo rei vai ter. O sétimo rei, todos nós sabemos, é Bento XVI. E o oitavo é Abadom Apolião, o anjo do abismo. Só que ele vem no corpo de quem? No nome de um homem. Johannes Paulo II, 666. Ah, eu sou o Papa, eu vim do céu, eu sentei no trono todo de ouro, numa estrutura toda de ouro, e vou erguer um cálice de ouro para dar o vinho do engano final para os habitantes da terra. Tem grande possibilidade de ser assim. E sequencialmente pode ser que o decreto de proibição de venda e compra saia por aqui, porque ele sentou na cadeira, o Abadom Apolião vai ser rei, então ele tem que sentar no trono do Vaticano, que ali é o trono dele, e adoraram o dragão. Ele senta como? Por intermédio do corpo de João Paulo II. Aí ele aproveita e assina: proibido de vender e comprar quem não tiver na nova ordem mundial adorando o falso Deus, a falsa doutrina, a falsa trindade. Quem não tiver adorando o falso dia, a falsa lei, o domingo. Proibido de vender e comprar. E na sequência nós temos agora a sexta trombeta lá no Eufrates. A terceira guerra mundial, a guerra nuclear, onde vai ser exterminado grande parte da população, 1/3 dos homens,
Um exército enorme vai ser formado lá no Eufrates. O Iraque vai ser envolvido, que é a antiga Babilônia. Satanás quer ir lá atormentar, quer desenrolar sua coligação, sua apostasia. Você sabe que o Eufrates, que o Iraque para Jerusalém, é só secar o Eufrates, que tem um trânsito livre entre Jerusalém e Bagdá. Um trânsito livre, só é um deserto, é o deserto da Arábia, livre, passa-se tudo. Só o que está entre Jerusalém e Babilônia, Eufrates, o Iraque, lá Bagdá, é o Eufrates. Fechou ele, é trânsito livre. A gente sabe que os judeus serão envolvidos por causa do sábado nessas últimas profecias, nesses últimos eventos. Nós sabemos que Jesus, depois do milênio, traz a Nova Jerusalém para colocar em Israel, no Monte Sião. A Bíblia diz que ele vai pôr os pés lá e o Monte Sião vira uma planície, e ali é colocada a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai ser colocada no querido monte que ele sempre escolheu, que é o Monte de Sião. Vai ser colocado lá, por onde Jesus foi, o Monte das Oliveiras. Por onde Jesus foi, ele volta com a cidade e coloca essa guerra nuclear. Prepara esse momento. Ele quer levar o povo para lá, para Israel, para o Iraque, para Israel. É ali que vai ter o Armagedon. As coisas se desenrolarão lá. A grande liderança vai toda para lá. Lembrando que os judeus, quando o decreto dominical sair, quando a Casa Branca colocar a guarda do domingo, influenciada por Roma no mundo inteiro, levantará um exército do Senhor dentro da nação judaica contra esse falso dia. Há judeus sinceros que não vai aceitar. Por isso que o ato final é lá, é desenrolado lá, na Terra Santa. E a sétima trombeta é a aliança, é a arca abre. A sétima trombeta, a arca abre e o mundo todo vai ver os 10 mandamentos originais. Está lá a sétima trombeta, falando que a arca e os 10 mandamentos são expostos para todos. Sétima trombeta. Apocalipse 11:15. Tocou a sua trombeta. Versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e o seu santuário foi vista a arca do seu pacto. A arca, o propiciatório, são os 10 mandamentos que estavam lá. Então, quando chegar na sétima trombeta, a gente sabe que vai ser mostrada para o mundo inteiro o santuário celestial, que existiu o sumo sacerdote, que ele expiou com seu sangue perante aquilo que nos acusa, que é a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Vai ser mostrado os 10 mandamentos como originais, mas aí a porta da graça vai estar fechada, aí já não tem mais tempo de misericórdia para os perdidos. Aí eles vão ver, nossa, olha a arca lá, olha os 10 mandamentos, vai ser mostrado, o céu vai abrir, é uma coisa sobrenatural. Todo mundo vai ver os 10 mandamentos, inclusive que o quarto era o verdadeiro, o sábado, e não o domingo, que os pastores enganaram suas congregações. Aí as congregações voltam-se para cima dos pastores, matam os seus pastores. O sofrimento dos pastores serão 10 vezes mais do que a congregação. Haverá um acerto de conta entre a congregação e os pastores. Eles vão se gladiar, bastar-se-ão uns aos outros, porque um enganou ao outro, porque viu que agora é tarde, que não tem mais como voltar, que foi enganado, que os adventistas com a mensagem de 1844 estavam certos, que aqueles que respeitaram a linha do tempo, tanto dos 430 anos como dos 2.300 anos, aceitaram agora 1844 e aceita também o último cômputo de pouco tempo do 7º rei. É um período que está todo ligado. Apocalipse capítulo 15 diz que as pragas cairão num dia, ou seja, num ano. Então, do decreto dominical da abominação assoladora moderna da última geração
até a culminância dos séculos ali, até a volta de Jesus, nós teríamos o que? Os 1335 dias. E a gente sabe que o último ano desse cômputo é destinado às trombetas. Ou seja, se são 3 anos e meio, nós podemos assim fracionar a grosso modo, os selos, as trombetas e as pragas, cada uma dentro da perspectiva de seu ano, já que esse período é distribuído em 3 anos e meio. E aqui nós temos as pragas afetando a primeira, os homens com úlcera, quem tem o sinal da besta, a segunda, o mar, a terceira, os rios, e a quarta, o sol, para queimar. Então, não vai ter mar, o mar vai estar destruído, não vai ter água para beber. Claro, essas pragas não são universais, né? Elas são em partes da terra, senão ninguém sobreviveria. Mas o sol vai abrasar. Por isso que o tempo de angústia diz que nós teremos que ter uma fé que suporta a demora, a fome e o calor. E na sexta praga a gente volta novamente para a sexta trombeta, para os ais da trombeta. Ou seja, envolve o Eufrates, o Armagedon e a união da tríplice confederação apóstata, que são os 3 espíritos imundos que saem fazendo sinais e prodígios. O povo de Deus não é um povo marcado por sinais e prodígios. Isso aí é Satanás que levanta esses sinais, esses prodígios nessas corporações, para o povo ser enganado pelos sinais, que o povo gosta de ver alguma coisa. O povo falava para Jesus: Jesus, mostra um sinal que tu és. Não, o verdadeiro sinal do povo de Deus hoje é a guarda do seu mandamento, inclusive o sábado especialmente, porque o sábado é o sinal do Deus vivo, é o sinal do Deus verdadeiro. Ele serve de sinal entre o céu e a terra, para saber que Deus tem um povo santo, já que ele é santo. E a sétima praga caindo em cima do trono da besta, que é a grande cidade sendo dividida em 3 partes, ou seja, Roma vai ser dividida em 3 partes, o trono do Vaticano, do Estado soberano do Vaticano, vai ser dividido em 3 partes. E daí nós teríamos o livramento de Deus por intermédio do grande príncipe Jesus vindo e arrebatando o seu povo, livrando. Então, esse período, os 3 anos e meio depois do decreto dominical, o primeiro ano é o selamento, o autoclamor, a retirada, sela os 144 mil, e a grande multidão que ninguém pode contar é arrebanhada por esses que estão selados. E daí começa a destruição, a porta da graça fecha, já que Deus tem os 144 mil e a grande multidão, então a porta da graça fecha e começa a destruição de todos aqueles que não aceitaram essa mensagem e, consequentemente, do planeta Terra, por intermédio das 7 trombetas e das 7 pragas. E lembrando que as pragas têm um vínculo com os 3 ais das trombetas, por isso que a sexta trombeta lá relacionada com o Eufrates, com a guerra nuclear. Agora a 7ª praga também volta a esse mesmo cenário lá, a 6ª praga lá no Eufrates, lá no Armagedon, finalizando assim esse cômputo. Nós sabemos que tem um decreto de morte, que ele sai ali nos últimos 45 dias, é aí que Satanás personifica a Cristo, porque São Mateus 24 diz que virão falsos cristos. Então o próprio Satanás, no engano final, lá no final, quando tem a ressurreição especial, ele também aparece como Cristo, dizendo ainda nos últimos 45 dias, decretando morte aos dissidentes da nova ordem mundial, desse ecumenismo, aos dissidentes de toda essa união da falsa doutrina, do mistério da Babilônia, que é a mãe de todas as outras e igrejas caídas. Então, desses 1290 dias, você tem o desenrolar. E os últimos 45 dias, para complementar os 1335, seria que a gente iria viver sob o decreto de morte. São os 45 dias de maior angústia, com medo dele nos matarem. E é por aí que Satanás também deve se manifestar, como que Cristo veio assinando esse decreto de morte e confirmando: olha, o domingo que é o dia verdadeiro, mas depois que completar esses 45 dias, aí sim
Cristo volta, e é nesse período dos 45 dias finais é que tem a ressurreição especial de Apocalipse e Daniel, que uns ressuscitarão para a vida e outros para desprezo eterno, e bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Morre nessa mensagem dos 144 mil, morre na mensagem do verdadeiro selo do Deus vivo, que é o nome do Pai, o nome do Cordeiro, estipulado na nossa mente, estipulado na verdadeira adoração ao Pai por intermédio do único caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte final do decreto de morte, do livramento do povo de Deus, aonde você tem essa culminância, né, da sexta trombeta com a sexta praga e a sétima trombeta e a sétima praga, aonde Roma cai, e aí vai ser aberto lá no céu, os 10 mandamentos, para mostrar que Roma sempre foi que feriu os 10 mandamentos, tirando 2 mandamentos, especialmente tirando o quarto e colocando assim um falso de descanso elaborado pelo homem. Toda essa culminância envolve o livramento do povo de Deus do arrebatamento. Só vai livrar no final, só no final, só na sétima praga, lá na sétima trombeta, é que o povo vai ser liberto. A lei de Deus aparece, a cidade, a grande cidade é quebrada em 3 partes, acontece a ressurreição especial para todos os que guardaram a mensagem do terceiro anjo, desde 1844, quando ela surgiu no movimento profético do cômputo dos 2.300 anos, respeitando o cômputo das 70 semanas sequenciais dentro desse grande período profético. Aí esse povo que guardou a lei, que viu essa luz, se levanta, assim como também os maiores perseguidores de Cristo também se levanta para ver Jesus aparecer no ar, ressuscitar os mortos justos e chamar aqueles que estão selados com seu selo, e a grande multidão que ninguém pode contar, que aceitou esse chamado dos 144 mil e daqueles que foram selados com o selo do Deus vivo. E aqui nós temos os 7 reis e o trono do dragão vermelho. Satanás vai sentar no trono do Vaticano. Quem vai ser adorado é Satanás, por intermédio do corpo de João Paulo II, que é Johannes Paulo II, que é o 666. Ele vai voltar como 8º, e aí o Vaticano cai. O decreto dominical sai na nossa geração e sai nessa gestão. O trono já está vazio, porque Bento XVI ainda está lá, e saiu do trono para Satanás sentar, pelo engano da eficácia de Satanás, com toda a eficácia de Tessalonicenses. Aí o decreto dominical sai como domingo, como sinal da besta da Igreja Católica, a grande besta do Apocalipse, que tem a sua característica vermelha, roxa, joias, pedras preciosas, cálice de ouro, vinho prostituído. Aí nós teríamos esse cômputo de 1335 dias, 1 de selamento e 2 de destruição de quem não quis receber o selo do Deus vivo. E aí depois nós teríamos o arrebatamento e ir para o céu. Para quê? Para os 144 mil ser apresentado perante o Pai. Os 144 mil entra dentro do templo, e ali ele vai o quê? Cantar para o Todo-Poderoso. Por isso que só ele aprendeu aquele cântico, só ele é que pode entrar naquele lugar, naquele templo do Pai. Os outros salvos, que são os ressurretos justos de todas as épocas, os ressurretos da ressurreição especial, os salvos vivos de todas as épocas, a grande multidão, a grande multidão que ninguém pode contar. Esses 3 grupos estão lá, mas Jesus tem o seu cartão postal, que é o 144 mil, que vai. Então nós vamos para o céu para isso, para ser apresentado para o Pai, para ver o Pai, para a gente sentar na mesa de ceia do casamento de Jesus com a Nova Jerusalém, que é a boda do Cordeiro, e depois para a gente julgar todos os que não foram. Nós vamos passar 1000 anos lá julgando. Quem não foi, a gente vai ver se Deus foi justo e verdadeiro no seu julgamento. E depois desse milênio que a gente for apresentado ao céu, que a gente receber nossa palma, nossa coroa, nossa harpa, nossa pedrinha e nosso novo nome, que a gente
fazer junto com o Todo-Poderoso, junto com o seu amado Filho, esse julgamento de todo o universo pecado que é o planeta Terra. Aí a gente volta agora dentro da Nova Jerusalém, depois do milênio. Aí Jesus pisa com seu pé no Monte Sião, vira uma planície, coloca ali a Nova Jerusalém. Aí acontece a ressurreição dos ímpios depois do milênio. Aí ele ressuscita todos os maus de todas as eras, e Satanás comanda com esses ressurretos perdidos um ataque à Nova Jerusalém. Aí é que o fogo desce e queima durante 7 meses. Satanás vai ser queimado por último, ele é que morre por último, ele é o que vai mais arder. 7 meses, depois culmina também a numerologia do 7 e Satanás morre. Tem uns que morrem primeiro, porque pecaram poucos. Você vai ficar queimando dentro dos 7 meses estipulado de fogo eterno, né, para destruir tanto a raiz como o ramo, para destruir tanto Satanás como os seus seguidores. Nós terminamos o período de 7 meses de fogo. Claro, uns morrem com um mês, outro com outros meses, outro morre instantânea, de acordo com o que você pecou. Satanás, como pecou muito, é o último a morrer depois de 7 meses. Aí daí sim, depois que o fogo queimar o originador do pecado e os seus seguidores, aí Jesus transforma novamente, cria junto com o Eterno, junto com o Todo-Poderoso, um novo céu e uma nova terra, aonde todas as nossas lágrimas estarão sendo enxugadas pelo nosso Pai, aonde toda a nossa dor não existirá, aonde a árvore da vida vai estar lá, que a gente vai comer de mês em mês o fruto e viver para cada mês e nunca mais morrer, aonde de sábado em sábado nós iremos lá prestar uma adoração ao verdadeiro Deus, aonde nós não precisaremos mais de templos, porque o próprio Pai e o próprio Filho será ali o nosso santuário com nós, que a gente não precisará mais de sol, que só a luz, que é a justiça de Cristo, que sai do corpo dele, de tanto o Espírito do Pai está nele, vai irradiar todo o universo. E o planeta Terra será o universo. Quando nós voltarmos depois do milênio, o trono do Todo-Poderoso virá dentro de Jerusalém, e agora o planeta Terra vai ser o centro do universo, e todos os outros mundos e todos os outros astros rodearão a órbita do planeta Terra, porque o planeta Terra está agora com a presença do Todo-Poderoso e com a presença do nosso Salvador e de todos os remidos que acreditaram na verdadeira adoração por intermédio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém.